Que carta de recomendação é uma coisa muito importante no nosso processo de aplicação, a gente já sabe. Mas agora, quem a gente deve escolher para escrever essas cartas de recomendação pra gente? É isso que eu vou te contar nesse vídeo. No último vídeo, eu expliquei para vocês qual a importância das cartas de recomendação na sua aplicação. Agora, a gente precisa falar sobre quais professores a gente deve escolher para escrever as nossas cartas de recomendação para a gente alcançar nossos objetivos em relação a se destacar no processo de aplicação. Isso eu vou dividir em 6 pontos diferentes. O primeiro ponto é: concentre-se nos professores que estão relacionados ao seu curso da faculdade. Por quê? Esses professores já podem mencionar algo relacionado ao seu curso que vai ser interessante para a pessoa que está lendo. Por exemplo, se você quer cursar alguma coisa na área de medicina, você escolher um professor que é seu professor de biologia, por exemplo, é interessante, porque ele pode mencionar como você se porta em relação àquela matéria e isso vai mostrar para a faculdade coisas que vai elevar o seu perfil de aplicante. Segundo ponto: escolha professores que você tem uma relação boa com eles, que você preste atenção na aula deles, que eles te veem como um aluno excelente. Porque se você pegar professores, às vezes, que você gosta muito do professor, mas que você não tem aquele desempenho nas aulas que você conversa, que, sei lá, foque, gente, que apesar de você gostar de um professor, esse professor ele vai mostrar a sua parte acadêmica, quem você é como pessoa, no caso, ético. Não se você é legal, se você é gente boa. Isso não interessa para a faculdade. Então, escolha um professor que você tenha uma boa relação. Claro que sim, você precisa disso, mas que também saiba falar do seu lado acadêmico. Tá. Muito bom. Terceiro ponto muito importante: busque professores que saibam falar sobre as suas habilidades acadêmicas e habilidades em sala de aula. Então, estrategicamente, depois que você olhou para o professor, ele é da matéria que é relacionada de alguma forma com o seu curso, e que você tem uma boa relação com ele, vê um professor que sabe falar sobre as suas habilidades acadêmicas. Então, por exemplo, professores que dão trabalhos em grupos, trabalhos que têm apresentação para a sala, trabalhos, às vezes professores que dão muitos trabalhos para vocês escreverem, que aí ele pode falar sobre sua escrita, professores de português, porque esses professores vão mostrar como você é relacionado à sua língua, que você tem um alto nível de conhecimento em questão de escrita. Então, todas essas coisas em relação de habilidade, veja se o professor, se ele sabe disso sobre você. E se você não tem nenhum professor que saiba dessas coisas sobre você, gente, começa a mostrar isso para eles, porque eles vão precisar escrever dessas coisas e eles não podem mencionar que você é apenas gente boa. Então, dá abertura para mostrar essas coisas para eles. Quarto ponto muito importante: escolha professores que possam dar exemplos específicos. Muitas coisas que a gente coloca na nossa aplicação que a gente está escrevendo não tem comprovação. As universidades americanas não pedem para a gente mandar algo comprovando que a gente realmente fez aquilo. Mas, se seu professor estava te supervisionando enquanto você estava participando de algum projeto, enquanto você estava desenvolvendo alguma coisa, escolha esse professor para falar sobre você na carta de recomendação, porque ele pode contextualizar como foi essa experiência para você, como você lidou sendo líder, como você lidou participando em equipe, como você lidou estando num projeto que impactou outras pessoas. Mostrar isso para as faculdades eleva o seu perfil de aplicante, porque eles vão poder ver através dos olhos de uma pessoa adulta que é seu professor e que é formado. Então isso vai sim elevar você como um perfil de aplicante de alto nível. E último ponto, mas não menos importante: certifique-se que seu professor tem tempo para escrever a carta e que ele deseja escrever a carta para você. Quando você for escolher seu professor, depois que você já tiver selecionado qual professor você vai querer, vá até ele, separe um tempo para conversar só você e ele, explique o quão importante isso é para você e o quanto isso pode impactar na sua aplicação. Pergunte para ele se realmente dá, se ele vai ter tempo de escrever e que se não tiver, tá tudo bem, que você pode escolher outra pessoa. Mas tenha essa certeza porque, gente, nós brasileiros, é mais difícil da gente falar não pra alguém que a gente gosta. Se seu professor gosta de você, mas ele tem muita coisa acontecendo na vida dele, às vezes ele vai ficar te enrolando pra te dar a carta de recomendação e isso pode te atrapalhar. Tenha certeza que ele vai sim poder te entregar a carta de recomendação no prazo que você determinar. Então já tenha uma data. Ah, professor, eu preciso que você me entregue essa carta até dia 1º de outubro. E aí você vai lembrando ele. Se ele não puder,
peça para ele te falar com sinceridade, não vou poder, que tá tudo bem. Expliquem para ele a situação, porque isso vai facilitar a comunicação entre vocês e isso vai facilitar para você não ter estresse. E eu falo isso porque aconteceu comigo. Ano passado eu pedi para uma das minhas professoras escrever uma carta de recomendação para mim. Ela falou que ia escrever. O tempo foi passando, eu ia lembrando ela, ia pedindo a carta, nada aconteceu. Chegou no final da aplicação, ela não me enviou a carta e nunca me deu uma explicação sobre isso. Eu não sei o que aconteceu, mas assim, comunicação. Se comuniquem com eles para facilitar para vocês e para eles também, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como escrever uma carta de recomendação, se seus professores quiserem saber como escrever a carta, se você tiver alguma dúvida em relação a cartas de recomendação, processo de aplicação no exterior, já deixa seu comentário aqui embaixo. E se você quiser mostrar o vídeo da importância das cartas de recomendação para os seus professores, mostrem para eles, porque isso pode ajudar eles a escreverem coisas que vai te ajudar no seu processo. Porque eu tenho certeza que a pessoa que você escolher, ele vai estar disposto ou ela vai estar disposta a te ajudar durante esse processo. Se inscrevam no canal, deixem seu like, me sigam nas redes sociais. E é isso, gente. Beijo!